Olá, Legal Talkers! Hoje estamos começando as gravações da temporada 2025 do nosso podcast jurídico Legal Talks. Estamos iniciando com muitas novidades. Esse ano temos muitos projetos pela frente. Um deles é a nossa comunicação visual, que já alterou, a nossa logo, a nossa paleta de cores também foi alterada e com certeza nós traremos muitas outras novidades no decorrer desse ano. E eu quero já iniciar convidando você que ainda não se inscreveu no nosso canal, que se inscreva, ative o sininho, curte e compartilhe o nosso conteúdo com seus colegas, porque assim como você está acessando esse conteúdo gratuitamente, outros colegas também desejam acessar. Se você ainda não segue nossas redes sociais, @LegalTalks Oficial no Instagram, no Facebook e nós temos também agora no Spotify. Então, no Instagram tem um link onde você pode acessar todas as nossas redes. E hoje nós estamos iniciando, estou sem a companhia aqui do meu co-host, professor Eduardo Santos, ficou me devendo essa, mas ele já tinha uma viagem agendada, não tinha como alterar, uma viagem internacional. Deixo aqui meu abraço ao professor Eduardo, mas no segundo episódio ele estará aqui presente comigo também. E o meu convidado de hoje, super especial, é o professor Fernando Pessoa, que é policial rodoviário federal, especialistas em preparação para concursos, não só da Polícia Rodoviária Federal, mas também outros concursos de carreiras jurídicas diversas. Professor Fernando Pessoa, que honra enorme te receber aqui, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Zé. A honra é toda minha. Obrigado. Muito bem. Professor Fernando Pessoa, para vocês conhecerem um pouquinho dele, ele é professor de informática e direito, já foi aprovado em 13 concursos públicos. Você tem noção do que é ser aprovado em 13 concursos públicos? De diversas bancas, como ANEEL, Polícia Militar de Minas Gerais, PMDF, PPMG, SEDES, é assim que fala? SEDES? Sim. SEDES, Liquigás e no CREA. No CREA foi em segundo lugar e na PRF passou em 13º lugar, dentre outros que com certeza ele deve ter alcançado a aprovação. Então, se você gosta de concursos, está se preparando para fazer algum tipo de concurso e também gosta da PRF e quer saber mais sobre a PRF, não fique fora desse episódio, assista até o final, que o conteúdo hoje vai ser riquíssimo. Professor, PRF é o sonho de muitas pessoas ingressarem numa carreira que tem tantos resultados e tem tanta visibilidade e que obviamente traz uma segurança, né, para a pessoa. É, como que foi o seu início na PRF? Já era um sonho? Você entrou na PRF por acaso? Conta para nós a sua história com a PRF. Então, vamos lá. Com a PRF, Zé, foi bem interessante, né? Meu pai é caminhoneiro, então eu já fazia, quando criança, algumas viagens com meu pai no caminhão dele, Brasil inteiro. E aí eu vi o pessoal fazer aquelas abordagens, eu ficava encantado, né? Falei, nossa, que legal, que coisa interessante. E só que eu não imaginava que eu ia chegar na minha idade adulta como PRF. Eu trabalhava no McDonald's nessa época, meu pai era caminhoneiro, e eu comecei a estudar, fiz faculdade de engenharia, comecei a trabalhar como engenheiro, e no meio da faculdade do trabalho como engenheiro, eu me identifiquei Engenharia com civil? engenharia elétrica, Elétrica. e trabalhava com telecomunicações, eu me especializei em telecomunicações. Chegou num ponto da minha carreira que eu estava me tornando aquela pessoa cansada, né? Acima do peso, cansado, 2 telefones na mão de plantão. E eu decidi então pelo concurso público. E aí eu estudava as matérias da minha área. Só que o que acontece? Não saía concurso. Eu mirava nessa época no concurso da Anatel. E não saía o concurso. E eu percebi que concurso de carreira policial tinha muito, né? Então, aquela análise estratégica de opções. E aí foi então que eu migrei. Eu saí da área da engenharia e fui para a carreira policial. E aí nessa carreira policial eu construí a famosa escadinha. Eu mirei nos concursos que tinham os editais abertos, fui fazer para testar o momento prova. É uma falha do concurseiro, que o concurseiro mira lá na Polícia Federal, mira lá no concurso de juiz e não quer fazer outro concurso. É um grande erro, que ele não vai se preparar para o momento prova. E comecei a fazer prova. E aí, a partir daí, então, eu consegui várias aprovações até chegar na PRF. E foi uma grande questão eu escolher a PRF devido à escala, que é uma escala que quem trabalha na pista de 24 horas por 72. Então, você trabalha um dia, folga 3. Porque quando eu entrei na PRF, eu já era professor. Eu já lecionava. Que legal. Então, entre escolher, por exemplo, carreira na Polícia Federal ou em outros órgãos até melhores que eu tive aprovação, eu optei pela PRF devido à escala para eu poder encaixar com as aulas. E nessas aulas, você dava aula em qual área?
Eu dava aula nessa época de informática e de direito sem ter sido formado em direito. É mesmo? Olha só que interessante, que É, bacana. assim, como eu tinha dificuldade para estudar, tive Na verdade, assim, hoje eu sei que eu tinha TDAH, mas eu não sabia. Ah, Então sim. eu tinha uma dificuldade para estudar. O que que eu fazia? Eu ia para a Universidade Federal de Berlândia para estudar para o concurso e eu reparei que eu tinha muita dificuldade de aprendizado dos conteúdos de direito. E eu comecei a ler livros de psicologia, livros de Hum, PNL, livros que ensinavam técnicas de estudos. E foi daí que então que eu comecei a romper. E criava mnemônico, mapa mental, música, né? olha só. Que é uma forma interessante de você gravar. E foi aí que, quando eu fui para Brasília, aprovado já em um concurso, um dos donos de um curso que eu fazia lá, viu, ensinando uma aluna lá, uma coisa de informática, de direito junto lá, ele achou legal e me contratou como professor. Aí eu comecei, eu dava aula de informática e de direito, na época de direito penal. Que bacana. São estratégias que você acaba tendo que buscar para que você possa conseguir. Eu Sim, também tenho TDAH e o que eu descobri uma forma de eu poder estudar mais focado. O que que eu sempre fiz? Eu sempre estudei muito pouco em casa. Eu prestava muita atenção nas aulas, participava muito das aulas, de todas as atividades que eram propostas ali, para que eu pudesse compreender melhor aquilo ali. Porque sim. em casa, para eu sentar e estudar, até hoje, não dá. Ainda mais hoje com esse aparelhinho aqui que tira, que tira totalmente o foco de qualquer pessoa. Então é muito difícil. Eu compreendo aí as suas dificuldades e acredito que essa busca que você fez em relação à PNL é muito importante, Sim, né? sim. Bom, esse processo de aprovação no concurso da PRF, como foi os desafios até chegar lá? Você foi aprovado no primeiro, teve que fazer dois, três? Como que você se preparou para ser aprovado no concurso da Polícia Rodoviária Federal? Minha primeira aprovação foi em 2007, né? Foi um concurso, foram vários concursos estaduais que eu optei por ficar num cargo que me dava uma escala de 12 por 36. Essa época eu sofri um grande preconceito das pessoas, né? Do pessoal que eram próximos a mim, por quê? Eu tinha um cargo de engenheiro, eu recebia um salário X e eu abandonei esse cargo para assumir um cargo público na área de segurança pública para ganhar um terço do que eu ganhava. Escolhas, né? Sim, então eu Você ganhava. tinha um objetivo maior lá na frente. Exatamente. Então, exemplo, se eu recebia na época R$ 3.000 por mês, na época eu saí para ganhar R$ 1.000 por mês. Só que era uma escala de 12 por 36 e eu tinha duas folgas por mês. Então eu pensei assim, se eu vou para um cargo desse, não tem dois telefones tocando, eu saio do CLT, eu não preciso cumprir metas, vou cumprir o que o cargo público pede, trabalhar certinho, mas eu vou ter uma escala que vai me abonar muito na questão dos estudos, e assim eu fiz. Bacana. E então essa decisão, ela foi muito importante. Foi um pé, né, um passo para trás que eu dei, que na verdade me impulsionou muito, porque a partir disso eu tinha umas duas, três aprovações só. Foi da onde veio aí uma dezena de aprovações logo em seguida. O concurso da Polícia Rodoviária Federal, eu fiz o concurso em 2008, estava doente, não estava muito bem, fiquei bem na beiradinha. E aí, quando eu terminei esse concurso, eu já sabia que tinha o 2009. Aí, como tinha Um ano seguinte, no o ano ano seguinte. seguinte. Aí eu peguei tudo aquilo que eu errei, virei professor dos erros, né? Eu brinco com os meninos, é o caderno de erros, eles usam lá junto comigo, caderno de erros, coisa que a gente não aprende no estudo normal, né? E em 2009 eu consegui aprovação, né? Nas carreiras policiais federais, que são as que na carreira policial todo mundo busca. E aí eu fiz a opção pela PRF, justamente pela escala e querendo ou não, se você observar aí nas redes sociais, nas pessoas que a gente conversa, a PRF é uma polícia que o pessoal tem um carinho muito especial, né? Pela questão de salvar vidas, Com pela questão certeza. de ter uma rede social também muito ativa e ser uma polícia que ela trabalha legislação de trânsito, trabalha crimes, trabalha com trânsito, o trânsito querendo ou não. Infelizmente, no Brasil hoje é uma das causas que nós temos de Complicadíssimo. maior número de mortes, né? Então, se você fizer uma observação científica, você vai encontrar uma situação, que é o trânsito, que mata mais do que a maioria, quiçá todas as doenças que nós temos no país, né? Você tocou num assunto aí muito interessante, até não está na nossa pauta aqui, mas eu queria, já que você é um especialista na área, como que a gente lidar com essa situação de trânsito hoje, Fernando? A gente está vendo assim, só piora, piora, piora. O que que seria necessário para que a gente pudesse, pelo menos, conter esse avanço dessa violência no trânsito?
Certo. Zé, é o seguinte, o trânsito inclusive é uma das minhas especializações, tem pós-graduação, sou instrutor na área. O que que acontece? Para a gente melhorar o trânsito, você tem que primeiro educar. E não adianta você querer educar adultos, você tem que educar crianças. Então, primeira base, educar as crianças. Segunda base, apertar a legislação. E esse apertar a legislação, não adianta você ter drone, você ter câmera, você ter um tanto de coisas eletrônicas se você não tem um servidor público para prestar o serviço. E além disso, a educação, mas não mais para criança, agora para o adulto. Então a gente não está falando agora de pedagogia, a gente está falando de andragogia, que é educação para adultos. O Brasil, infelizmente, ele tem uma política de propaganda de trânsito muito, muito fraca. Se você observar, por exemplo, você pode fazer o teste em algum canal digital. Na Alemanha, as propagandas são deveras tristes, de acidentes com vítimas fatais, com imagens horríveis, mas o índice de acidente com vítimas fatais é muito reduzido. Para você ter uma ideia, alguns países orientais, a multa de dirigir, né, de conduzir, manuseando o celular, ela é punida com um valor muito alto, algo em torno aí de 8 a 9 mil reais, e também prisão. E essa autuação ela pode ser executada, por exemplo, por um radar fixo. Então, aquela câmera, quando você para no semáforo, tem uma câmera que ela está vigiando você. O que acontece? Você elimina o hábito. Hoje, o que acontece no trânsito? As pessoas têm o hábito. O hábito de dirigir mal. Então, a pessoa está correndo, a pessoa está sempre atrasada, cheia de coisas para fazer, cheia de coisas na cabeça. Ela já está enfurecida, o nível de estresse é altíssimo. Então, nós temos um tanto de entregas de motocicleta, um tanto de entrega de caminhão, cargas excessivas, pessoas estressadas, em convívio, em conluio, dentro do mesmo ambiente. E todo mundo está com pressa. Então, a gente tem que fazer uma série de trabalhos, primeiro com as crianças, gerar essa questão do respeito um pelo outro. Para que foi criado o Código de Trânsito? O Código de Trânsito ele foi criado para uma boa convivência. E essa boa convivência ela não existe no trânsito e em cidade nenhuma. Então, primeiro, crianças, depois a legislação. E aí, quando eu falo de legislação, como professor, eu posso falar, a lei é fraca. É um retalho. Eu chamo de. Nas minhas aulas eu falo que o trânsito é uma coxa de retalhos. Então, a pessoa foi pega embriagada. Existem pontos facultativos na legislação que o advogado pode pegar para salvaguardar o direito dessa pessoa e essa pessoa, em muitos casos, ela não ser penalizada, porque tem um furo na legislação. Além disso, as multas. Algumas multas elas não têm pé, não têm cabeça, o valor é muito alto ou é muito baixo. Enfim, são questões legais que o Código de Trânsito ele deveria ser um código simples e contínuo. Ele não é simples, também não é contínuo. Então, essa é uma grande falha do código. São diversas falhas, então, né? Que você apontou. Mas agora eu quero fazer um contraponto seguinte. Veja bem, eu viajo bastante, então eu sei, eu lido com isso todos os dias, para todas as semanas praticamente. A precarização das nossas estradas, da sinalização, também é um fator preponderante para esses acidentes. Você anda em estrada que são pedagiadas. Semana passada eu fui para Belo Horizonte, a gente vê o estado que se encontra a BR-262 pagando pedágio, é um absurdo. Sim. Não tem lógica isso. Concordo. Né? Você vê que pega a BR-153, né? Tanto da parte de Goiás, de Minas Gerais e de São Paulo, é precária do mesmo jeito. Não é questão de governo de estado, esse ou aquele. Estou falando aqui de modo geral. Sim. As estradas são precárias, pagando pedágio, sinalização horrorosa. Né? Aí você me fala que na Europa nós temos lá um índice bem pequeno de acidentes fatais e com multas pesadas e com uma orientação mais eficaz. Sim. Mas também precisamos observar que as estradas da Europa são extremamente sinalizadas e pavimentadas, Sim. que é o oposto do que temos aqui. Sim. Então eu acho que além dessas razões que você me apresentou, a gente também precisa ter um olhar mais para fora, para que a gente possa trazer as experiências positivas de lá, implementar aqui no Brasil e o governo, né, parar de ficar terceirizando a obrigação e responder pela objetiva responsabilidade de cuidar da malha rodoviária do Brasil. Falou tudo. Inclusive, José, não sei se você sabe, esses países, a grande maioria, o imposto, por exemplo, IPVA, ele é relacionado ao peso do veículo.
No Brasil, não. Você paga uma porcentagem do valor do bem que você já comprou e quando você comprou, você pagou uma taxa altíssima de imposto. Ou Exatamente. seja, então é uma cadeia de problemas que nós temos. E aí o pessoal fala assim: ah, mas por que que vocês não estão observando os buracos? Sim, a gente observa os buracos, só que a responsabilidade pela pavimentação não é do órgão que fiscaliza as Exatamente. estradas, é do órgão que faz. A polícia nem é de polícia, na verdade, é o órgão que cuida da parte executiva do trânsito. Eu entendo esse caso, até porque é o seguinte, a PRF não pode fazer vista grossa, porque senão esses índices vão Sim, aumentar ainda mais. sim, Obviamente a lei existe ali e você é um agente sim, fiscalizador, tem que fiscalizar sim. mesmo, não tem outra saída. Mas aí tem outra questão também que eu acho errada e muitas pessoas também reclamam, que é do exagero de radares e câmeras que são instalados para fazer autuações de trânsito e a gente não vê diminuir índice de acidentes por conta disso. Os órgãos executivos de trânsito, hoje no Brasil, são dois. O órgão executivo de trânsito nós temos o DENIT, que é para estradas federais, e o DR, que são para estradas estaduais. Exato. Esses dois órgãos, eles têm o poder administrativo de colocar ali a câmera para fazer fiscalização de Sim. velocidade. Só que o que acontece? A divisão do valor arrecadado para esses órgãos, ela não é equalizada. Então, por exemplo, o DENIT ele tem ali um valor arrecadado por aquelas autuações. Aquele dinheiro ele não é investido na estrada. Ele não volta para a estrada. Aí tá O, um problema. a grande parte do dinheiro do IPVA não volta para a estrada. Então, essa que é a grande questão. A gente tem uma carga de imposto altíssima, que deveria ser distribuída, por exemplo, na engenharia, na infraestrutura das estradas e das rodovias, e isso não é feito. Então, a gente tem um problema político, um problema na parte de geometria de divisão de impostos, uma carga de impostos alta também, e uma política organizacional, uma gestão pública que não é tão não vou nem falar que ela não é acessível, na verdade ela não é bem desenhada. E isso se arrasta anos e Sim, anos e anos. Não vamos dar nomes aqui a culpados, sim, porque a culpa do Lula, a culpa do não, Bolsonaro, a culpa do Fernando Henrique, todos passaram sim. por lá e todos fizeram vista grossa para a mesma situação. E essas mudanças elas deveriam vir a partir de leis, né? Então, Exatamente. quando você faz o seu voto ali num deputado, num senador, essas pessoas elas deveriam trazer esses problemas para uma mesa, discutir isso e criar então a partir do voto que nós, né, entregamos para essa pessoa nos representar e nos representar com legislações para mudar isso, para melhorar isso. Claro. E esse ano nós vamos pegar pesado aqui em relação a essas cobranças e essas fiscalizações, porque vamos trazer aqui pessoas e autoridades para a gente tratar desses assuntos. Fernando é um deles, que pode falar com total autoridade sobre esse assunto, e é por isso que a gente está apertando aqui o passo. Você me desculpa, viu, Fernando, mas a gente precisa trazer para o pessoal aí a realidade de como Sim, funciona, sim, né? Agora vamos falar da parte gratificante, né? sim. Vamos baixar a temperatura e vamos falar aqui qual é a parte mais gratificante de você atuar como policial rodoviário federal. Olha, Zé, não vou O te mentir. salário eu sei que não é tanto assim, né? Não, É é um razoável. salário bacana, né? Você É? pegar um cargo de PRF hoje inicial, ele vai. Agora tem uma escala de aumentos, né? Mas vai para literalmente aí 12, 13 mil reais a partir do ano que vem já. Carreira, início de carreira? Inicial. Olha Inicial. O só, final vai ser 23, né? Então, que assim, bacana. eu já tô chegando no final da carreira. Então, é um valor acessível para um cara que era atendente do McDonald's, eu fico bem satisfeito. Com Né? Por uma certeza. escala dessa, que é uma das melhores escalas que tem no trabalho público hoje, é a nossa, então eu acho que é Bacana. bacana. Uma outra coisa que eu acho bem interessante no cargo é que você presta um serviço para a sociedade de salvar vidas. E esse salvar vidas, ele não está incluído só no acidente de trânsito que a gente vai lá ajudar as pessoas. Ele está envolvido também em você tirar a droga de circulação. Em você prender ali a pessoa que faz assalto a carro, né? A gente tem um fluxo geográfico no Brasil de crimes. Então não é o mesmo crime que nós temos aqui no Triângulo Mineiro, o índice alto, por exemplo, roubar carga, não é o mesmo que você tem lá no Nordeste. Não é o mesmo que você tem na fronteira com Colômbia, com Bolívia, questão de narcotráfico. Então, esses crimes que a gente faz o combate de uma forma muito eficiente, e posso te falar isso tranquilamente, a PRF hoje ela é um órgão que ela tem uma qualidade humana gigantesca. Né? O corpo docente ali, o pessoal que trabalha na pista, que realmente corre atrás, que carrega o piano nas costas, é um trabalho maravilhoso de gente que sabe o que está fazendo.
né? Então, tem várias especificações, várias especialidades. E o que eu acho mais interessante é o salvar vidas. É o você ajudar o próximo, né? É. Essa sensação de você ter uma criança ali feliz, abraçada com você, porque você conseguiu tirar ela de dentro de um carro, igual já aconteceu comigo. Isso são coisas que não têm preço e marcam até mesmo você como profissional. Ah, com certeza. Eu percebo o seguinte, Fernando. A gente não tem, a gente acabou de falar que a estrutura nossa aqui rodoviária é precária, né? E quando eu digo isso, eu digo no sentido seguinte: quando você tem uma estrada pedagiada, você tem ali postos de atendimento muito distantes um do outro. E quando não é uma estrada pedagiada, que é sob responsabilidade do DENIT ou do DR, você nem tem esses postos de atendimento. Então, se a pessoa sofre um acidente, ela fica literalmente à mercê Sim, ali de algum socorro, de um carro que esteja passando, alguma coisa. Mas quando você tem o atendimento da PRF, né, geralmente o atendimento é muito humano, né, é muito eficaz. Vocês realmente têm um preparo é, muito bom para que possam fazer esses primeiros atendimentos ali, socorrer as pessoas. E eu quero deixar aqui meus parabéns, tá, obrigado. pelo atendimento da PRF, nesse sentido que eu acredito que seja muito gratificante para vocês também. Vocês devem receber muitos elogios em relação a essa atividade. Sim, sim. É aquilo, né? Um órgão público tem um hall de pessoas grande, né? A gente deve ter hoje uns 7 mil policiais na pista, né? 7.000. São 13 mil policiais, alguns fazem atividades diversas, né? Mas devem ter entre 6 mil e 7 mil na pista Não é trabalhando. pouco, não, para um É Brasil desse pouco, tamanho? é pouco. É a mesma quantidade de policiais de 1996, eu acho. A Mesmo. malha viária já mais do que dobrou e continua os mesmos. 30 Por anos. isso tem agora esse projeto de emenda constitucional aí que o ministro está trabalhando para aumentar o efetivo para 18 mil policiais. Teve bom você tocar nesse assunto. É a proposta de emenda do Lewandowski, né? Sim, Para aumentar o efetivo da PRF, inclusive mudando as atribuições e a nomenclatura. isso. Como vai se dar essa mudança? Qual que é? Então, a questão ele quer ampliar o trabalho, né? Então, a gente não tem mais Polícia Ferroviária Federal. Então, a Uhum. PRF ela entra fiscalizando essas vias férreas e também as vias aquáticas, né? Aonde tem ali existe um projeto, esse projeto ele é bem grande, que a gente vai fiscalizar a parte de água também. Querendo ou não, igual eu falei para você, regiões geográficas, aqui onde a gente está, não, mas em vários lugares do Brasil, você tem o tráfico de drogas que usa Sim, barcos, na região né? norte mesmo. Sim, então essa fiscalização vai ser feita pela PRF. A grande questão interna que existe é a mudança do nome. É um órgão centenário, é um órgão que tem uma tradição, aí eu falando como cidadão, não estou mais falando, né, em relação ao órgão, mas é muito difícil você mudar o nome de um órgão. É muito complexo É você mudar. complexo. E como professor de direito, eu tô falando. É muito complexo você mudar o nome de um órgão que já é um órgão centenário, que já tem um nome, né? Que já tem um tanto de atividades já cadastradas. É a polícia hoje que mais apreende drogas no mundo. A gente tá Hum, falando de mundo. A polícia que mais apreende drogas no mundo é a PRF. olha só, Então, assim, eu não tinha esse número. então, nesse sentido, você trocar o nome de um órgão é muito complicado. É É, complicado, porque você tá agindo. Não é questão de ego, é questão de respeito. Né? É questão de. É uma entidade pública que existem várias pessoas que usam aquele uniforme, que defendem aquele uniforme, e você fazer essa mudança é bem. Você defende então que sejam mudadas as atribuições e as competências, mas não o nome, a Como nomenclatura. professor de direito, sim. É, Como professor de direito, sim. Agora, como servidor público, eu não vou opinar, mas como professor de direito, essa seria a minha opinião. A questão vai ter mais atribuição. Então, tá tirando uma atribuição que é da Polícia Federal e atribuindo ela para a Polícia Rodoviária Federal. Beleza, tudo bem. E nem assim vai mudar o nome da Polícia Federal. entendi, Entendeu? Então, entendi. eu não vejo essa necessidade de mudança de nome. Beleza. Um caso marcante da sua história, ou uma história inspiradora que você pode compartilhar com a gente. Eu Ah, digo que você pode porque eu sei que tem algumas restrições que você não pode sim. compartilhar, óbvio. Não, uma das que mais assim me deixou uma marca bem pesada foi um acidente que a gente atendeu em que o carro rodou na pista e bateu de frente com o caminhão, só que o carro estava de ré. Ele Olha, girou
e aí a parte traseira do carro bateu de frente com o caminhão. A criança estava na cadeirinha. Apesar de já uma altura maior, ela estava na cadeirinha. O pai e a mãe nos dois bancos dianteiros, infelizmente os dois vieram a óbito na colisão. Olha só, E a batendo de criança, e a traseira. criança ficou presa às ferragens chorando. A gente chegou, conseguiu tirar a criança. Ela já falava, já não era um bebê. Era uma criança um pouquinho maior que já falava. E ela ficou, papai, mamãe, papai, mamãe. Eu comecei a brincar com ela no acostamento para ela acalmar. E aí ela tava com tipo uma chupetinha pendurada nela assim. Ela pegou e no final, na hora que eu fui entregar ela para ela seguir no socorro, ela tirou o bico, a chupetinha dela, inclusive eu tenho guardado comigo, Olha e só. deu para mim. E titio, entregou pra mim. Eu guardei a chupetinha. Você não vai levar? Não, não quero, é seu. Aí eu levei. Tipo Olha assim, só. é criança, mas o jeitinho dela falar era tipo, leva pra você. Que ela ficou muito agradecida. Porque ela ficou muito tempo no sol, presa às ferragens. A gente chegou lá, a gente teve. Eu mesmo machuquei pra tirar ela, né? Foi bem trabalhoso. E essa ficou marcada, né? Essa foi uma das que mais me marcou, porque é um mix de sensações ali, né? A sua responsabilidade de tirar uma pessoa que tá viva de dentro dos escombros, de ver a família dela toda morta. Então, é pesado. Essa foi uma das que mais me marcaram no decorrer da minha carreira. É muito pesado, né, É Fernando? sim, muito Muito pesado. pesado. Essa questão de acidente. Vocês têm um acompanhamento, um preparo psicológico em relação a esse tipo de situação? Não, Dentro da polícia? não. Não tem? Nenhuma polícia, eu já passei em várias polícias, né? Igual a gente havia conversado antes do podcast. Eu já passei em 5 órgãos de segurança pública, já trabalhei em 5 órgãos de segurança pública, já fui instrutor em outras polícias também, já fiz curso, né, tátil em outras polícias e leciono para polícias. Então, nenhuma polícia ela tem esse trabalho, Meu nenhuma, Deus, né? é uma Algumas coisa assim. polícias militares elas têm o próprio hospital e dentro desse hospital alguns oficiais são psicólogos e prestam esse serviço. Mas assim, oficialmente falando, uma legislação, uma política pública para atendimento de policial, isso ainda não é feito. Existem sim movimentações, a própria PRF ela tem essa movimentação interna, tem um telefone que você liga, que você consegue falar com um grupo de atendimento, que ele vai te preparar, vai te guiar, vai te indicar profissionais e tudo mais. Mas uma política pública para todas as polícias no Brasil a gente não tem. E aí eu posso falar para você tranquilamente, Zé, assim, ó, sem nenhum zelo, eu ainda acho que, por exemplo, né, um exemplo, os policiais penais, que foi uma carreira que eu passei e que falo pra você, o ambiente, porque querendo ou não, dentro da pirâmide neurológica a gente tem ambiente, é o primeiro. Uhum. E quando você está num ambiente pesado, isso reflete no eu, no meu eu interno. E a polícia penal, eu creio que eu posso estar errado em algumas vírgulas, mas é o órgão que mais precisaria de um acompanhamento, Nós porque tivemos aqui o Dr. Lourenço Migliorini, que é da Vara de Execuções Penais aqui, ele comentou a respeito disso. As pessoas, a maioria saem doentes de lá quando sim, conseguem sair, porque sim, tem uns que suicidam sim, e sim, tudo mais, sim, né? Então, eu acho que isso é uma falha gigantesca, né? A sim. gente fica vendo aí o aumento, a chamada aumento da violência policial. Mas a pressão psicológica que vocês sofrem no dia a dia é absurda, não Sim, é incomparável com o dia a dia de um sim, ser humano normal. Obviamente, precisariam existir políticas públicas direcionadas sim, para o acompanhamento e apoio sim, de condições psicológicas de todas as áreas policiais, concordo. né? Porque a gente percebe assim, claramente que você, quando comenta sobre o assunto, você se emociona. Tivemos esse mesmo caso aqui com a doutora Gabriela Damasceno, delegada de polícia, que comentou sobre um caso que ela atendeu, que também se emocionou aqui com a gente percebe que o abalo emocional é muito grande. Sim, sim. Alguns acidentes são de extrema violência. Eu atendi um acidente há pouco tempo atrás, uma motocicleta bateu de frente com um caminhão que Meu Deus. assim, é um cenário que não existe. Aquela cena ali é uma pessoa, um cidadão normal, Tá, que tá dentro da atividade pública, chegar lá e você ter que pegar uma enxada e uma pá para você recolher o corpo de uma pessoa, são de um cidadão, cenas entendeu? terríveis, Terrível. Então, terríveis. e aí, essa que é a grande questão. Então, existem os dois lados da moeda. Não é fácil. Vamos lá. Vamos. Dentro da estrutura da PRF, quais são as principais diferenças entre o trabalho prático das rodovias, e a gente está falando aqui exatamente sobre isso, e o trabalho administrativo da PRF?
Tá, hoje a PRF ela tem dois concursos. O concurso de PRF, que é o policial que vai para a pista, e tem o agente administrativo. Só que esse concurso de agente administrativo, ele é muito reduzido. Então, exemplo, são poucos agentes administrativos que tem para conseguir trabalhar com esse tanto de policial que tem na pista. Hum. Então, muitos lugares, muitas delegacias, superintendências que ficam nas capitais, até mesmo no grande centro da PRF, alguns policiais, por exemplo, igual você que é formado, né, tem formação em direito e em contabilidade, existem os caça-talentos. Ó, a gente precisa de alguém aqui com conhecimento em contabilidade. E caso você, por exemplo, trabalhe aqui comigo nessa delegacia e você tem interesse em entrar para essa atividade, você vai ser remanejado da pista para o administrativo para trabalhar com contabilidade. É um exemplo que eu estou passando para você. Entendi. Então, existem os policiais que estão na atividade que a gente chama de atividade meio, não só na PRF, mas na PF também é a mesma coisa, quanto o policial que está na atividade fim, que é na pista, trabalhando ali, cumprindo as escalas. Né? O administrativo, normalmente, ele trabalha numa escala muito parecida com a escala do CLT, são média de 7, 8 horas por dia, de segunda a sexta. Aí entram feriados e tudo mais. Já o pessoal da pista não, trabalha corrido numa escala de 24 por 7,2. Maravilha. E como foi essa transição sua? Aliás, não foi uma transição, né? Você já era professor antes de ingressar para a PRF, né? Sim. E você, hoje, se tivesse que escolher uma das carreiras, qual seria? Você continuaria como PRF ou você se Pesado, hein? voltaria para professor? Pesado. Porque as duas são duas carreiras que colaboram muito Se comigo, né? complementam, né? Sim, porque aquela questão de você colocar o uniforme, ir pra pista, colocar um boné, colocar um óculos escuro, trabalhar, fazer a atividade fim, ela é muito interessante. É emocionante, não existe um plantão igual ao outro. Porém, a questão da aula também é muito gratificante, ainda mais que a gente chegou num ponto agora que, com as redes sociais e tudo mais, a quantidade de alunos ela é muito grande. Então, para eu responder isso, eu ia precisar de mais uns 3 meses aí pensando para te responder. Eu acho que uma coisa não abandona a outra. Eu acho que a É, carreira de docência, depois que você está lá dentro, dificilmente você consegue é abandonar. apaixonante. Né? E a gente vê também com a satisfação que você fala do seu Sim. trabalho na PRF. Então, eu acredito que é uma pergunta muito difícil mesmo de ser Muito, respondida. muito difícil. Bom, agora vamos Totalmente. começar a falar sobre quem quer ingressar nessas carreiras, né? Sim. E quais as dicas que você daria para quem está iniciando aí a preparação para o concurso da PRF e também para outras carreiras, já que você é um professor especialista para concurso? Primeira coisa, que é o grande erro da maioria, escolher a área certa. Definir a área. Então, área jurídica, área de controle, área administrativa, a área policial, carreira policial. A área, eu falo área administrativa, mas tem uma parte jurídica também. O pessoal gosta muito de concurso para juiz, para promotor, para delegado, e ele esquece que tem ali o TJ. Né? Nós temos 27 estados, então essa pessoa ela vai fazer prova literalmente todo santo mês, para técnico e para analista jurídico. É um primeiro degrau. A grande questão é, para você passar para promotor, para juiz, para delegado, o esforço é grande, o tempo é grande. Então, necessita-se que você tenha um entregar psicológico muito grande, porque vai demorar. Agora, se você pega um concurso mais fácil, não que não seja, não estou falando que é fácil, estou comparando um com o outro, mas um técnico do TJ é mais fácil que uma magistratura. Mira nesse concurso. Acabou, tá fazendo a faculdade de Direito, quer fazer um concurso? Faz técnico do TJ. Por que não? São Perfeito. 27 estados. Você vai ter literalmente um concurso por mês para fazer. E aí você começa a treinar o que eu falei no começo para você, momento prova. Então, Entendi. primeiro a área, definiu a área, começa pelo menor, não tem problema. Então, por exemplo, o pessoal chega comigo na carreira policial, a primeira pergunta que eu faço, quanto tempo você estuda? Fernando, só fiz a faculdade de Direito, Fernando, só isso. Olha, então vamos, tem uma polícia penal agora. Você acha que você tem estômago para peitar? Porque tem que ter estômago. Não adianta o cara É. querer ser um policial A penal e não policial ter. penal, Não adianta. O cara tem que ter o estômago. E aí, você vai peitar? Ah, eu seguro a onda. Então vamos. Polícia Civil, você segura? Ah, eu consigo. Polícia Civil, então vamos Polícia Civil. Polícia Militar, você tem idade? Tem. Você quer tentar? Quero. Então tá. Por quê? São concursos menores. A demanda de entrega da pessoa ela é reduzida. E aí tem um detalhe importante que às vezes o aluno ele não pensa. Ele já vai entrar na área e o tempo de aposentadoria como policial já começou a contar.
Entendi. Que é o meu caso. Quando eu passei no primeiro concurso, foi agente de segurança socioeducativo, estadual. Antes de polícia penal, de polícia militar, IPF, PRF. Por quê? Já começou a contar meu tempo de aposentadoria. Ah. Naquele órgão. E quando você se aposenta no cargo que você está. Sim. No Ah, cargo que você interessante está. isso, é. Entendeu? Então porque aí você já começa a contar tempo como policial. Então eu tenho um pouquinho de cada cargo Legal. para contribuir para eu aposentar agora como policial rodoviário federal, entendeu? E o aluno, às vezes, ele não é da área, ele não pensa nisso. Hum, Uma outra questão. O aluno que passa pro TJ, por exemplo, TJ de Minas, como técnico, ele já está dentro do ambiente. Ele já está em ambiente. Eu quero juiz, mas ele está no ambiente e todo dia ele vai conversar com o juiz. Isso faz toda a diferença na vida. com Você está no certeza. mesmo ambiente que as pessoas. Aí, da pirâmide neurológica, de novo, a gente fala de ambiente e depois comportamento. Qual comportamento que essa pessoa vai ter? Ela vai estar perante um magistrado o tempo todo. Então, ela mudou o ambiente dela, ela criou um comportamento novo na vida dela, de estar com essa pessoa, de conversar, de ver o padrão de vida, de saber a história da pessoa, e muda toda a mentalidade. Mudou a mentalidade, você muda o resultado. Porque a pessoa ela vai sentar na cadeira e ela não vai ligar o botão, se depois você quiser eu falo um pouco mais disso, ela não vai Claro. ligar o botão da síndrome do impostor. Que o aluno de concurso ele carrega isso assim, né? Como se fosse um documento debaixo do braço e usa e executa. Tanto que a PNL fala muito sobre isso, né? A síndrome do impostor, procrastinação, enfim, que fazem parte. Posso falar um pouco mais sobre isso. E ele deve sim achar a área primeiro. Achou a área? Legal. Agora vamos colocar em prática. Grande problema do concurso hoje está aqui, ó. Chama-se telefone. Esse é o maior problema da humanidade em geral, né? Trânsito, De concurso, tudo. vida, tudo. Então, é criar hábitos de estudar sem usar o telefone. Salvo aí os alunos que usam o próprio celular para assistir às aulas, né? Eu tenho Uhum. essas realidades hoje dentro do meu projeto. Tudo bem, mas é para assistir a aula, é para ler o Desliga as PDF, notificações. coloca no modo. A gente tem vários modos de telefone hoje, É, né? Coloca no modo avião, coloca no modo de não perturbe é, e vai estudar. Porque exato. senão não adianta, ele vai se. Ele mesmo frauda o processo dele. Então, primeira fase, área, execução. Essa execução, um projeto de estudos bacana, com a carga horária diária. E uma terceira coisa que eu creio que é muito importante é a organização da vida. Então, por exemplo, a pessoa quer uma atividade policial. Né? Eu já tenho 17 anos de atividade policial. Né? Ainda consegui Jovem ficar ainda. magro ainda, né? Ainda estou magro, né? Ainda estou. Então, o que acontece? A pessoa tem que manter o teste físico em dia para uma atividade policial. Quiçá uma área jurídica, porque a atividade física ela vai contribuir com o seu aprendizado. Então, atividade física junto com atividade de estudos, mais a atividade laboral, que a maioria trabalha, né? E a família. Com Inclusive, a certeza. família vem em primeiro lugar. Sentar com a esposa, sentar com o namorado, com a noiva, com o crush, que o pessoal usa esse termo hoje, né? Um termo Uhum. para quem tem contato. Para quem tá ficando, né? Esses termos É, mais moderninhos aí. Negociar, organizar a vida. Porque não é só estudar, você tem que descansar também. Mas não adianta você querer todo santo dia ficar 1, 2 horas no Instagram, equilíbrio, né, Fernando? equilibrar tudo. Equilíbrio. E ter o. Porque seu cérebro ele precisa disso. Agora é o meu horário de descanso. E eu descanso. Agora é o meu horário de atividade física. Eu faço atividade física. Agora é o meu horário de estudar. Eu vou estudar. É verdade. Pessoal, aqui nós estamos com um especialista aqui em preparação para concurso. Então, se você tem um colega ou um amigo que quer fazer concurso, segue lá o Fernando nas redes sociais dele. E lá tem muito conteúdo. O Fernando tem mais de 100 mil seguidores. Tem um curso dele que ele dá para fazer preparação para concurso. É uma excelente oportunidade que você possa trilhar caminhos novos aí e alcançar o seu tão sonhado objetivo que é passar num concurso. Não é minha área, tá? Nunca tive interesse em prestar concurso justamente por conta dessa disciplina, dessa preparação. Eu não tenho condições psicológicas para fazer isso. E eu também tenho outro problema. Eu não suporto, eu não consigo manter aquela rotina de trabalho todos os dias. Sim. Né? Tem gente que adora isso. A minha esposa mesmo gosta de fazer isso, de ter uma rotina de trabalho. Eu não. Para mim tem que ser diversificado. Cada Sim. dia um ambiente, cada dia uma coisa. Porque é justamente até por conta do TDAH, né? A gente quer se movimentar. Exatamente. Mas, obviamente, quem tem interesse em fazer concurso, está aqui uma excelente oportunidade. Fala mais pra gente sobre essa síndrome do impostor que você Vamos disse lá. que queria falar. Fica à vontade. Bom,
eu particularmente trabalhava muito com essa síndrome do impostor comigo, né? Eu tinha ela junto comigo, por quê? Eu sou uma pessoa que vem de uma família muito simples, eu era atendente do McDonald's e eu falava, não vou conseguir, não é pra mim. Um policial federal, né? Hoje o inicial de R$ 13.000, eu ganhava a época 85 centavos a hora na loja do McDonald's. Então, essa síndrome do impostor, ela vem da nossa infância, ela vem da nossa convivência, ela vem da nossa realidade. Então, às vezes você acha assim, eu não vou ser capaz, eu não vou conseguir. Ou seja, você é o impostor do seu próprio progresso. Ah, eu escuto isso todos os dias, eu sou velho demais. Eu não vou conseguir chegar, não vai dar certo, porque eu já tenho aqui o meu tempo todo totalmente ocupado. E a pessoa vê que no concurso público ela vai ter um resultado muito melhor. Então, a síndrome, ela não serve só para o concurso, não, ela serve para a vida. Às vezes, a área que você estava lá, que te travava, era sua mente. E quando você rompeu isso, você teve sucesso. E aconteceu muito comigo. Eu tinha a ideia de que eu não podia prosperar, que eu não ia ser aprovado, que eu era burro, que eu era pobre e que eu nunca ia chegar. Só que eu tive uma grande e ótima decisão na minha vida. Eu tive uma experiência na qual eu estava indo trabalhar no McDonald's, na bicicleta, e um carro bateu na minha bicicleta e eu caí. E eu cheguei atrasado na loja, todo ralado. Quando eu cheguei na loja, o gerente virou e pôs o dedo na minha cara. Cara, você é um pip. Você vai ser um pip a vida inteira. E aí eu subi, me limpei e fui trabalhar. Só que antes passei no banheiro para me limpar e não olhando pro espelho eu falei assim, eu não vou ser um pip a vida inteira. Não vou. Muito pelo Cara, contrário. que história. Eu vou ser uma pessoa de vitória. Eu vou ser uma pessoa que eu vou ser o primeiro da minha família a romper as barreiras. E assim eu fiz. Aí eu comecei a estudar, é tanto que hoje já foram aí 2 faculdades, né, inúmeras pós-graduações, início de mestrado e tudo mais. Para quê? Para vencer na vida. Eu usei os estudos para vencer na vida. Aí eu quebrei a síndrome do impostor. E hoje, o que as pessoas têm de síndrome de impostor, Zé, que atrapalham elas? Procrastinação. A falta de entendimento de que ela está aqui se divertindo na rede social, ela está perdendo tempo para ela chegar no futuro dela e ter o sucesso que ela merece. Todo mundo quer ter uma casa legal, um apartamento legal, andar num carro legal, viajar para um lugar legal, andar bem vestido, dar uma melhor educação para os filhos. Mas ele não entende que se ele romper essa barreira aqui, ele está sendo impostor dele mesmo e que para ele sair daqui e chegar até aqui, ele precisa romper essa barreira. Então, a procrastinação, muitas das vezes, ela é o principal fato da síndrome do impostor que a pessoa vive. Segundo ponto, a falta de organização. O brasileiro, por si só, por natureza, a gente, desde novinho, a gente está acostumado com o quê? Quinta série. O professor escreve no quadro, você vê o quadro, escreve no caderno. Sexta-feira tem prova, você abre o caderno, dá uma lida mais ou menos, vai lá e faz a prova mais ou menos, sem ter aprendido o conteúdo que está no caderno, e é aprovado. E você cresce com isso. Você faz mestrado, você faz doutorado, você faz tudo Funciona do mesmo jeito. do mesmo jeito. E esse processo para concurso público ele não funciona. E é onde as pessoas elas chegam para estudar para o concurso público, elas identificam que tudo que ela fez lá atrás não adiantava, aí ela liga o assino do impostor. Não é para mim. Falta técnica, falta conhecimento. Existem várias técnicas de estudativo simples, inclusive para pessoas com TDAH, que resolve rápido o problema. A gente tem o modo focado e o modo difuso. O modo difuso, para quem tem TDAH, é maravilhoso, que é o modo que eu brinco com os meninos de viajar na maionese. Então você cria uma linha de viagem na maionese, uma história, um mnemônico, uma frase, uma música, e você recorda daquele assunto e você consegue ir lá e resolver o problema da prova. Então, como que você rompe a síndrome do impostor? Tanto na procrastinação, na falta de organização. Começa com organização. Depois, tenha metas, tenha objetivos. Horário de início, meio e fim. Horário de descanso. Qual que é o seu horário de descanso? Quantas horas você vai dormir por dia? Será que é necessário mesmo você dormir só 5 horas? Será que se você subir para 6, 7 horas, não vai ter um resultado melhor na hora que você for estudar? Será que você não está perdendo muito tempo no trânsito? Será que você não está perdendo muito tempo? Os horários que você vai trabalhar, o que você está fazendo, como que você está estudando? Zé, para você ter ideia, hoje tem 2025, tem gente que coloca o caderno em cima da mesa, o professor está dando aula e ele começa a escrever tudo que o professor está falando. Ao invés de prestar atenção. E aí ele divide a atenção no caderno e a atenção do professor. Imagina você, mas o meu cérebro ele é multifuncional. Mas ele é multifuncional, mas na hora de estudar, se você está prestando atenção em duas coisas, a sua atenção está dividida. Não é o mesmo resultado. E aí ela escreve aquele tanto de coisa no caderno, fecha esse caderno e guarda na gaveta.
Quando que ela vai ter contato de novo com o caderno, com aquilo que ela escreveu? Nunca mais. Talvez antes da prova da faculdade. Ela abra o caderno e dá uma olhada. Olha para você ver, a pessoa teve contato real com o caderno uma vez. E aí ela quer ir lá fazer uma prova que tem 15 matérias a nível de Sebrasp, 1.000 por vaga, e ter aprovação. Não vai ter aprovação. Então a síndrome do impostor ela é um mix de eu pensar, a minha crença, a minha limitação, a minha criança interna, que eu realmente tinha uma criança interna muito frágil, né? Muito birrenta. Eu tive muitas crenças limitantes. Eu sou pobre e não vou conseguir ser uma pessoa bacana na vida porque eu sou pobre. É a falta de dinheiro que é meu problema. Não é a falta de dinheiro, é a falta de mentalidade. Que a construção, ela é uma construção. Então é tijolo por tijolo. Começou, organiza, vai, tenta. Não passou? Volta. O que você errou? Errei isso, isso e isso. Aprenda, vira professor do que você errou. Coloca outro tijolo. E essa construção, ela funciona. Então, para você vencer essa síndrome, primeiro você tem que vencer o eu. Que maravilha. O eu. Eu posso. Eu posso chegar. Eu vou chegar. E chega. Chega porque eu já consegui colocar mais de 6.000 pessoas aprovadas em concurso público. Eu ia te perguntar isso. Mais de 6.000 de 6 pessoas mil. aprovadas. E na realidade que eu tinha, consegui mais de 10 aprovações em concurso público. Inclusive, eu escolhi um concurso que não era tão top que nem alguns que eu passei. Mas se eu cheguei nessa situação, por que uma pessoa normal não pode chegar também? Eu com TDAH, de família simples, pai caminhoneiro, por que a pessoa não pode chegar também? Pode. A questão é, as pessoas querem fazer de qualquer jeito. As pessoas querem pegar diquinha de 30 segundos de rede social e aplicar na vida real. Não é assim. Que bacana, muito bom, viu? Muito bom. Realmente, você falou uma coisa muito interessante e que às vezes as pessoas não notam isso. Quando você aprende no método tradicional que é ensinado nas escolas, copia, estuda e faz a prova e é aprovado, e você se depara com essa dificuldade de aprovação em concurso, você não precisa só estudar para prestar concurso. Não, você precisa mudar totalmente o seu comportamento, a sua forma de pensar, a sua forma de raciocinar, além da síndrome do impostor que você tem que vencer, para que você possa então entender como que você vai ser aprovado no concurso. Exato. Porque o erro das pessoas, pelo que eu percebi, pelo que eu estou entendendo aqui agora, é que eles procuram culpa ou neles mesmos ou em outro fator que não tem nada relacionado com a reprovação do concurso, sendo que, na verdade, a trilha, a busca deve ser diferente. Assim, o que eu preciso mudar em mim para eu poder conseguir aprender o que é necessário para eu ser aprovado. E as pessoas fogem da mudança. Mudança é dor. Comportamento é difícil de mudar, né? Sim. Cultura também, que às vezes é uma cultura familiar. Chegou aonde eu queria falar com você. Eu tenho um tema que eu uso nas minhas aulas, que é a intensidade distorce o tempo. Se você se dedicar meia hora todo dia a um processo, daqui a um ano, você mudou. Se você não dedica nada daqui a um ano, você não vai mudar nada. Exatamente. Um exemplo legal para você, agora, pra gente ilustrar, só para você ter uma ideia do que eu tô falando. Agora eu vou colocar em meios reais. Vamos lá. Me conta um brinquedo que você amava. Ioiô. Eu fui campeão de ioiô. Como que escreve ioiô? Io. É isso? Isso. 4. 4. Beleza? Vou te dar um exemplo. Teoria analítica, você nunca mais vai esquecer. Você já sabe o brinquedo, não sabe? Ioiô. 4 letras? 4 letras. Teoria analítica. Crime. Conceito de crime. Fato típico, ilícito e culpável. A partir daqui você começa a desenhar a árvore do crime. Pronto. Então, na hora da prova. Teoria do crime, o que você vai lembrar? Você vai lembrar fato típico, ilícito, culpável, ou você vai lembrar ioiô? Os dois, né? Na verdade. Aí o ioiô virou uma vinculação mental que vai te carregar a informação, o conjunto de informação de sinapse para a prova. Você não precisa de gravar mais nada. Bacana. Sabe, são técnicas, né? Que só os especialistas na área têm. Então não adianta você ficar buscando culpa, você precisa de técnica. E técnica está aqui com o nosso professor Fernando Pessoa. E aí eu estava vindo aqui, olha só como é que são as coisas. Eu estava vindo aqui gravar esse podcast e eu e minha esposa a gente estava comentando sobre PNL. Falar sobre mudança de comportamento. Sim. Então, aí eu falei duas coisas, né? Ela me falou uma coisa e eu falei outra. E a gente chegou numa conclusão, num resumo no final. Ela me disse o seguinte,
que tem um verbete, um ditado que diz assim: o seu passado não determina o que você é hoje. E o que você faz hoje vai determinar a pessoa que você será no futuro. Isso é muito importante, porque se você mudar o seu comportamento, você pode mudar o seu futuro. E aí eu disse o seguinte: o Cortella, ele tem uma frase que ele diz assim: faça o que você pode fazer nas condições que você tem hoje, enquanto você não tem condições de fazer melhor ainda. Isso. E a gente resumiu no seguinte, Fernando: ou você muda, ou tudo se repete. Exatamente. Então, eu acho que esse entendimento vale para a vida, Sim. não só para um concurso. Mas se você muda o seu comportamento, você muda a sua forma de pensar, você pode mudar a sua vida e pode mudar o seu futuro. Isso, perfeito. Não é A isso? gente tem eu tenho uma frase que eu carrego principalmente para os concurseiros e para os meus amigos próximos, que é faça o básico. O que é faça o básico? Você vai estudar, o que você tem que fazer? Abrir o livro, ler e estudar. Exatamente. Aí o que o aluno faz? O aluno ele quer trazer um tanto de coisa, sendo que ele não faz o básico. Primeira coisa, escolheu a área? Escolhi. Vamos organizar sua vida? Vamos. Organiza sua vida. Você falou um negócio interessante que eu gosto bastante, que é de PNL, e de mudança de comportamento. Pirâmide. A gente acabou falando de pirâmide neurológica quase que inteira aqui. Ambiente é a base da pirâmide. Aí você sobe a pirâmide do próximo degrau. Comportamento. Que é o que você falou, mudança de comportamento. Em cima do comportamento é o hábito. Então é um pouquinho menor, é uma pirâmide. É uma pirâmide, a gente está falando de hábito. E a PNL, ela fala que para você mudar o de baixo, você tem que acessar o de cima. Então, se eu quero mudar o meu ambiente, eu tenho que mudar o meu comportamento. Então, eu quero mudar de ambiente. O comportamento, eu vou estudar para passar no técnico do TJ, para ficar perto do ambiente que tem juízes e eles me ajudarem para eu virar juiz no futuro. Mudei meu ambiente. Se você vive no lixo, você se acostuma com o cheiro do lixo. Se você vive nas flores, você se acostuma com o cheiro das flores. Ambiente. Bacana. Subimos. Comportamento. Eu quero mudar o meu comportamento. Eu quero ter um comportamento de acordar na hora certa, de estudar na hora certa. E no final de semana eu vou descansar minha cabeça. Beleza. Só que não é no comportamento que eu tenho que trabalhar, é no hábito. Eu tenho que criar um hábito novo. Fernando, mas para criar um hábito novo são 21 dias? Negativo. É comprovado que você consegue criar um hábito novo hoje. E eu te provo isso com A mais B, simplesmente de um jeito que você vai rir para mim agora. Ioiô. Ioiô. Uma técnica. Teoria do crime. Teoria do crime. Você acabou de aprender uma coisa Fato nova. típico, ilícito, culpável. Pronto. Aqui. Definição de crime, não é teoria do crime, perdão. É definição de crime. Você pegou um hábito novo, que é o quê? Eu posso pegar um brinquedo da minha criança interna e aplicar uma teoria de. Você é especialista em empresarial, às vezes tem uma teoria pesada lá que você não consegue gravar direitinho, aplica a técnica nela para você ver. Criou um hábito novo. Se você criou um hábito novo, qual que vai ser seu comportamento agora? Colocar um papel branco em cima da mesa, pegar uma caneta e destrinchar uma teoria usando essa técnica. Hábito novo. Ou seja, tudo que você falou tem todo sentido. Você tem que mudar o seu comportamento. Como? Mudando seus hábitos. Então, acorda no horário certo. Ah, Fernando, mas mudar hábito é difícil demais. Existem livros de R$ 40 que você faz a leitura dele e ele te ajuda na mudança de hábito. Ou você muda, ou tudo se Tudo repete. se repete. É exatamente isso. Bom, para a gente começar já o nosso final, nós já está chegando no horário esgotado, e eu quero que vocês, logo, a gente não tem o tempo todo para esgotar nossos argumentos aqui, explorar mais o conhecimento do professor Fernando. Terminando esse episódio, corre lá nas redes sociais dele e vai buscar mais informações, que tem muita. Eu quero falar um pouquinho de assuntos mais polêmicos aqui envolvendo a PRF agora em si. O uso da tecnologia artificial, de inteligência artificial em operações da Polícia Rodoviária Federal em rodovias, incluindo aí o monitoramento de velocidade e a análise preditiva de acidentes, levanta questões sobre privacidade e possíveis abusos de autoridade. Como equilibrar eficiência operacional com respeito aos direitos dos cidadãos? Muito se fala hoje que essa quantidade enorme de câmeras que estão sendo instaladas em todos os ambientes, inclusive nas rodovias, viola a privacidade das pessoas. Como é que vocês têm tido esse tipo de discussão dentro da PRF? Como é que está sendo tratada essa questão de privacidade da PRF?
Então, as câmeras, elas são, igual eu falei para você no início, elas são instaladas pelos órgãos executivos de Sim, trânsito. Então, a sim. gente está falando de DNIT e DR. Ok. No caso da PRF, a fiscalização de velocidade, ela vem de uma resolução do CONTRAN, que é o órgão que traz as normativas de trânsito. Então, o CONTRAN criou uma resolução nova, e eu vou até falar um pouquinho desviado que você falou, o uso de drone, Sim, para ultrapassagem, por exemplo. Essa resolução, ela é nova. Então, o CONTRAN criou a resolução, homologou a resolução, foi feita toda a parte jurídica, entregou para os órgãos de fiscalização de trânsito. A PRF, dentro de uma rodovia federal, é o órgão que fiscaliza a rodovia federal. A Polícia Militar é a polícia que fiscaliza a rodovia estadual. E é imposto para o órgão ir lá e cumprir essa normativa. certo. Então, vai cumprir o quê? O que está na resolução do CONTRAN. Se a resolução do CONTRAN, ela fere ou não fere um direito individual, aí a gente está falando A de... gente teria que trazer o professor Eduardo aqui para a gente falar de direito constitucional aqui. Exatamente, mas aí quem pode fazer isso de uma forma tranquila? A gente pode trazer o AGU para conversar sobre isso. A gente pode trazer um próprio magistrado especialista nessa área, mas politicamente falando, a gente está falando de Congresso Nacional, que são as pessoas que criam as normativas para a gente, que são as pessoas que a gente vota para elas definirem essas legislações para a gente. E aí eu repito para você, o trânsito ele é uma coxa de retalhos. Uma dessas coxas, um pedacinho, são as resoluções do CONTRAN. Então o órgão ele é obrigado a cumprir a resolução do CONTRAN, entendeu? Entendi. No caso, câmera é uma ferramenta que auxilia. Por exemplo, o drone, que fiscaliza a ultrapassagem. Eu não vejo problema no uso do drone para fiscalizar uma ultrapassagem. Porque a faixa contínua amarela divisora de fluxos, ela é contínua. E todos que têm habilitação sabem que não pode fazer uma ultrapassagem ali. E aí vem aquele velho e mau hábito dos motoristas de falar assim, mas ali era uma reta e eu tava vendo que não vinha ninguém. Só que ele esquece que algumas pessoas que moram na roça, naquela região ali, a pessoa vem, ela não olha pro lado do que ela vai, ela só olha pro sentido de onde vem carro. Exato. E entra na pista e dá de frente com um caminhão que tá fazendo ultrapassagem no local proibido. E o que acontece? Vítima fatal. Só que quem não trabalha com isso, não sabe disso. Não vê acidente todo dia. E a pessoa acha que pode fazer essa ultrapassagem naquele local ali, porque ele é tranquilo. Se tem a linha amarela, porque o engenheiro foi lá antes, um técnico, um analista foi lá antes e verificou tudo. Então, não só a questão, a resolução do CONTRAN também, quando ela é criada, existe uma câmara temática com especialistas, com juristas, com todas as pessoas que representam todos os pontos legais para definir se aquela resolução é boa ou não. Então, não é Entendi. feita ao léu, né? Entendi. Concordo com você, tem muita câmera? Tem muita câmera. Aonde está o problema? Eu volto a falar para você. A infraestrutura das rodovias ela não é boa por falta de normativa legal, por falta de distribuição de imposto, porque, querendo ou não, é um país que arrecada muito imposto. Só que esses impostos, eles não são levados para a rodovia, para tampar buraco, para fazer uma terceira pista, para duplicar uma rodovia. E é um dos países que tem maior malha rodoviária do Sim, mundo, né? O sim. transporte nosso de carga aqui, 90% é rodoviário. Deveria ter um Exatamente. investimento pesado em cima disso. Exatamente. Então, o fluxo está onde? Na rodovia. Aí, vamos culpar a polícia, vamos culpar o caminhoneiro, vamos culpar o famoso motorista barriga verde que sai final de semana com a família? Não, a gente tem que ver aonde está o erro. Começa pelo maior. Qual que é a ponta do iceberg? A rodovia sem estrutura. Certo. Vamos lá. Segundo ponto. Recentes operações da PRF em grandes eventos ou manifestações geraram debates sobre o papel da instituição. Até que ponto a PRF deve se envolver em ações de controle de ordem pública fora do contexto estritamente rodoviário? A gente está falando disso porque a gente tiveram aí desvio de funções que foram noticiados via rede nacional toda. Não quero politizar a nossa conversa aqui, mas é importante que a gente trate sobre esse assunto. Se existe esse desvio de função, de ordens superiores, como é que isso está sendo tratado dentro da PRF? Então, quando fala que a PRF é uma, por exemplo, eu já subi favela no Rio de Janeiro. Eu. Então, eu subi favela no Rio de Janeiro. Eu tenho curso pra isso. Fiz quando era PM. Fiz curso, fui lá, subi favela. Beleza, legal. O que acontece? Pode? Pode.
Legalmente falando, a PRF, aí não está na Constituição, mas está no decreto que institui o órgão, que institui o cargo. Combater crimes em áreas federais, ou seja, no Brasil inteiro. Então, ela combate crimes no Brasil inteiro. Quais crimes? Qualquer crime. Qualquer crime. A gente está falando de qualquer crime, até tributário. Se o TCU quiser chamar a PRF para combater um crime tributário, a PRF pode ir. Cumprir mandato de busca e apreensão, cumprir prisão, tudo. Ou seja, não existe essa. Isso é uma desinformação, na verdade. Né? Qual que foi a grande questão? Que quando surgiu essa notícia foi quando a PRF ela começou a subir morro, começou a fazer operações junto com o BOP. E aí existem policiais que têm essa qualidade. O cara foi lá, fez o curso de caveira, o cara trabalha só com operações especiais e o cara vai junto com o BOP e vai subir a favela. O cara vai junto com o BOP em uma missão especial, porque ele é operações especiais. Não tem erro nenhum nisso. Tá Mas tudo se eu te fazer certo. uma pergunta, Fernando, quero te contrapor aqui um pouco. Uhum. E talvez essa dúvida minha seja a dúvida de outras pessoas também. Você acabou de dizer para mim que nós temos um efetivo muito pequeno da PRF para tratar dos assuntos da malha rodoviária que nós temos. Esse uso dos agentes da PRF, essa determinação de agentes da PRF, mesmo que tenham especializações desses assuntos, dessas operações que você me falou, não seria tirar mais ainda o efetivo, que já é pequeno, para colocar em outras situações que poderiam ser supridas de outra maneira? Não, a estrutura do órgão ela já foi criada e ela já existe há muito tempo. Então você tem lá o núcleo de operações especiais, o pessoal da divisão de combate ao crime, que são órgãos especializados que estão cada um no seu lugar. Hoje, por exemplo, a gente Entendi, tem, já existem esses grupos já então. existe o grupo. O Entendi. cara tá lá, por exemplo, o pessoal de Brasília, né? Que é o grupo mais especializado, que é o GRR, né? O grupo de resposta rápida da PRF, para problema gravíssimo. Existe sniper, tudo lá dentro. Eles vivem treinando para esse tipo de problema, para resolver problemas de grave extensão. Então, chegou lá, eu não sei a quantidade, mas são poucos policiais. Aí chega lá e fala assim: ó, a gente precisa de 5 agentes para subir uma favela aqui do Alemão para combater o narcotráfico. A PRF empresta, esses agentes eles vão lá e fazem um ótimo de um trabalho. Entendi. Aí é o seguinte, veja se meu raciocínio está correto. Então, quando vai fazer uma operação dessa, que tem outra polícia, seja ela qual for, que solicita apoio da PRF com esses agentes especializados para fazer uma operação no morro, numa favela, existe o risco de fuga nessas operações, aí obviamente seria interessante ter a PRF mesmo ali em conjunto, porque vai estar em ligação com os outros agentes que estão nas rodovias. Ou isso não tem nada a ver, eu estou falando bobagem. Depende da situação fatídica, né? Cada operação é uma pronta resposta que é necessária. E algumas que eu já participei precisava sim de um apoio na rodovia. Então depende da situação. Entendi. Depende da operação em si. Sim. Recentes debates sobre a padronização de abordagens e o uso de dados integrados de múltiplas fontes levantam preocupações sobre a segurança dessas informações e o controle sobre quem pode acessá-las. Como a PRF pode liderar um diálogo sobre o uso ético e seguro da tecnologia nas rodovias? Isso aqui é o seguinte. Esse é um tema que eu trouxe e eu gostaria de falar dele por conta da privacidade e proteção de dados, que agora é um direito fundamental, está na Constituição. Uhum. E, obviamente, não só o setor privado, mas o público, incluindo as polícias, também devem observar essa proteção de dados e essa garantia de não violabilidade da privacidade das pessoas. A gente sabe que hoje existem câmeras que coletam inúmeros tipos de dados, com reconhecimento facial, com números de placas, que desses números de placas podem ser extraídos outros dados inúmeros. Eu particularmente fiz um estudo, existe um sistema que é compartilhado, e no meu ponto de vista até ilegalmente, que é da captação de placas, e dessa captação de placas você consegue extrair inúmeros dados do proprietário daquele veículo, e esse banco de dados, espantosamente, estava sendo compartilhado com o Ministério da Economia, sem justificativa nenhuma. Então, para mim, é um compartilhamento que não está adequado com a legislação. Esse banco de dados que a PRF possui para fazer operações, para fazer investigações ou cumprir ocorrências, esse banco de dados, existe uma normativa que regulamenta o compartilhamento desses dados, níveis de acesso, existe isso dentro da PF? Tudo o que existe dentro de um órgão público é legal.
Primeira coisa que você tem que entender é isso. Não tem Uhum. como você ter uma estrutura dentro de um órgão público, federal, e ser ilegal. Isso aí já para. Porque é o que você trouxe da questão da atividade da PRF lá, não só da PRF, a PF, das outras polícias também. Em áreas que não são. Né? Ah, mas é uma polícia rodoviária, tem que trabalhar só na Uhum. rodovia, não pode subir uma favela. Não, não é assim. Tá dentro do próprio órgão tem escrito que é crimes. Ok. Enfim, a questão de parte interna, de banco de dados, de equipamentos e tudo mais, é regulamentado. Tudo é regulamentado. A parte interna, como que funciona, essas coisas, aí não é, eu não Não tenho é sua área. não é minha área, eu não tenho nem tenho autorização para falar sobre também, Entendi. entendeu? Entendi. Eu já imaginei que se fosse um assunto mais administrativo e mais delicado, mas eu quis fazer a tentativa, sabendo aí que poderiam haver as restrições. Mas eu quero agradecer imensamente aqui a sua participação. Chegamos ao final desse episódio aqui. Infelizmente, temos muito mais dúvidas e conteúdos que a gente poderia falar aqui, principalmente sobre os concursos, né? Sim, Que é uma área que do Brasil existe uma base muito grande de concursos, né? E eu acho que cada dia com a evolução aí dos meios de comunicação e da internet, existem novas técnicas de você que você pode aprender e novas formas de você estudar também. Tá aqui o nosso professor Fernando Pessoa que utiliza de formas moderníssimas aí para que você possa atingir o seu objetivo. Gostaríamos de falar mais aqui sobre PNL com você. Eu vi que você gosta muito, nossa. entende muito desse assunto. É um assunto muito interessante. Ao final, a gente faz um bate-bola rapidinho para a gente, para os nossos seguidores, conhecer um pouquinho mais das pessoas. Qual o seu time de futebol Uberlândia. preferido? Uberlândia. Não quer se comprometer com ninguém, né? Uberlândia, né? Eu só torço só pro Uberlândia, tem até uma camisetinha deles. É Uberlândia. É. Um livro que você pode indicar. Hum, ai, ai, ai. Agora minha cabeça pirou. Hum, aos hábitos, os seis hábitos mais eficientes. É um livro antigo de psicologia que me ajudou a criar os hábitos para estudar e para mudar a vida. Os 6 hábitos mais eficientes. É um livro antigo. Beleza. Um filme. Um filme? Hum, Velozes e Furiosos. Vou sair um pouquinho sair um pouquinho do padrão. Velozes e Velozes e Furiosos. Furiosos. O Ok. 1. Realmente é muito bom. Um é imbatível, né? É Me muito pegou, bom. me pegou de um jeito que você não imagina. Eu vi que você gosta de carro, né? Muito. Tem carros Tem, antigos lá, de tem, colecionador. tem. Deu certo aquela técnica que eu te falei da sua TL? Deu, Funcionou? funcionou. Oh, que maravilha, que bom. É, Uma última pergunta pessoal. Você tem religião? Sim, Qual? eu sou católico. Católico. Muito bem. Fernando, muito obrigado. Vou deixar aqui o espaço aberto para que você possa fazer as suas considerações finais, convidar as pessoas para te seguirem. Se quiser divulgar as suas redes sociais, os seus Tá, cursos, fique à vontade. tá bom, obrigado, Zé. Pessoal, meu Instagram é @pessoa.fernando. Dentro do próprio Instagram, naquele linkzinho principal ali, você vai ter acesso aos canais. Tem grupo de estudos, tem o YouTube também, que é um outro lugar que a gente coloca muita coisa para vocês. Se precisar de tirar dúvidas sobre legislação de trânsito, sobre concurso público, pode me chamar no direct, eu respondo todo mundo, respondo média 200 pessoas por dia, não tem problema quanto a isso. E se você tem um sonho de ser servidor público, acredita no seu sonho e muda de vida. Faça o básico. É isso aí, gente. Nós estamos chegando aqui ao final, então, agradecendo mais uma vez sua participação. As portas estão abertas. Quando quiser Obrigado. voltar aqui de novo para a gente falar Volto. de outros assuntos, estamos à disposição. E Obrigado. para você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, ative o sininho, compartilhe com os colegas para a gente fazer crescer esse canal aqui. Esse foi o primeiro episódio de 2025 dessa temporada, desse podcast jurídico Legal Talks. E eu, José Humberto, que apresento esse podcast, agradeço você que ficou comigo aqui até agora. E em breve teremos o nosso segundo episódio da nossa temporada. Muito obrigado, até a próxima.